Amando Pablo, Odiando Escobar, Virgínia Vallejo. Em 2012, começa no mundo uma febre de lançamentos de produtos culturais sobre a vida do traficante colombiano Pablo Escobar. Séries de TV, filmes, livros, documentários e muitas entrevistas. Estimulada pela abundante oferta de entretenimento e a onipresente repercussão nas redes sociais, em 2014 assisti os 74 episódios de Patrón del Mal, série produzida pela Sony América Latina, na qual o ator Andrés Parra, que interpreta Pablo, dá um show de atuação, ainda que a produção seja sofrível na maior parte do tempo. Aplausos também para a equipe de maquiagem, figurino e caracterização. Veja à esquerda o Pablo real, no meio o Pablo de Parra e à direita o ator que o interpretou. É ou não um trabalho de alta qualidade? Essa série em particular mostra a vida do criminoso sob muitos ângulos, em vez de restringir-se à faceta voltada exclusivamente ao tráfico de drogas, desde seu início no mundo do crime como ladrão de lápides. De tantas coisas escandalosas e repugnantes que vi a seu respeito, uma era-me absolutamente incompreensível. Uma das suas amantes era uma jornalista lindíssima, famosa, mulher de um outro universo, em nada a ver com Pablo. Ela parecia realmente apaixonada por ele. Eu achava aquilo um completo absurdo. Passada a onda Escobar, esqueci o assunto. Meses atrás, enquanto passeava por um shopping, dei de cara com um exemplar em exposição de Amando Pablo, Odiando Escobar, de Virgínia Vallejo, a tal jornalista que na série chamava-se Regina Parejo, pois a produção preferiu trocar os nomes reais da maioria dos personagens. De imediato volta à minha memória aquela percepção que se cristalizou na mente quando peguei, assim digamos, um certo bode de Pablo Escobar e tudo mais que o gravitava, por conta da glorificação do mal que vi como consequência dos filmes e séries inspirados nele. Reconheço que isso não é 100% resultado da forma como foi retratado na TV, se deve à associação da superexposição com um componente triste da sociedade atualmente, a glamorização e a justificação do banditismo, a atenuação da gravidade do crime e o magnetismo exercido pelo poder daquele homem. Mas a seguir volta a dúvida sobre o amor bandido de Virgínia. Decido comprar o livro sem grandes expectativas, mas com uma curiosidade a satisfazer. Leitura concluída, divido com você o que achei dele. Sei que com base no livro foi feito um filme que preferi não assistir, logo o que direi daqui em diante ignora completamente a forma com que esse filme foi roteirizado. Em Amando Pablo, Odiando Escobar, além de falar do relacionamento com aquele que chegou a fornecer 80% da cocaína consumida no mundo, Virgínia trata das relações entre políticos, juízes, militares, imprensa e até o esporte com os cartéis de drogas na Colômbia e suas parcerias com governos na América Central, entre eles os de Cuba, Panamá e Nicarágua. Ela começa o livro contando que, por ser testemunha no processo contra o ex-senador e ex-ministro da Justiça, Alberto Santofimio Botero, sua cabeça está a prêmio na Colômbia e ela é protegida pelo governo dos Estados Unidos, que a tira do país em julho de 2006. Os americanos estão interessados em depoimentos que ela pode dar a outros processos que o país tem contra cidadãos colombianos. Partindo desse ponto, ela volta a 1982. Ela é namorada de Aníbal Turbay, sobrinho de um ex-presidente colombiano. Homem rico e bonito, Turbay tem amizades em vários segmentos da sociedade, política, negócios, high society e o crime. No final de semana daquele ano, vai com o namorado e os filhos dele conhecer a fazenda de um amigo no interior do país. Ali é apresentada Pablo Escobar, de quem até então Virgínia nunca havia ouvido falar, embora na época já fosse barão da cocaína e, pasme, suplente de deputado federal. Num dos passeios pela gigantesca e paradisíaca fazenda, Virgínia dá um mergulho no rio sozinha e de repente um redemoinho se forma, arrastando-a sem que ninguém na margem percebesse sua agonia. De repente, Pablo percebe o perigo e a salva da morte por afogamento. A semente do encanto, através do heroísmo e da gratidão, é plantada com sucesso. Aníbal e Virgínia voltam a se encontrar
com Pablo e outros sócios do crime em viagens luxuosas eventuais. Enquanto lia isso, pensava o quanto essa mulher era estúpida de aproximar-se de pessoas assim. Ela não era uma menina, tinha 32 anos, idade e experiência de vida suficiente para saber que traficantes de drogas vivem de arruinar famílias pela promoção do vício, muitas delas paupérrimas, o extremo oposto do consumo recreativo que ela estava acostumada a presenciar nas classes altas, e mais diretamente em Aníbal, a quem Pablo Escobar presenteava com generosas pedras de cocaína. Em 1983, Virginia cansou do consumo de cocaína e do ciúme de Aníbal, exacerbado pelo vício, e termina o namoro. Virginia era dona de uma produtora de vídeo na época, que enfrentava graves problemas financeiros, numa Colômbia em crise econômica em que o setor de publicidade é severamente afetado. Com a escassez de anunciantes e patrocinadores, Virginia não consegue obter receitas para pagar suas dívidas e continuar a produzir conteúdo com independência editorial. Acaba lembrando-se do seu herói do Rio e pede ajuda a Pablo Escobar, que concorda prontamente em ajudá-la, fazendo anúncios de seus negócios legais de fachada, permitindo que ela quite dívidas perto de US$100 mil. Para demonstrar gratidão, Virginia grava com ele um programa de 1 hora de duração sobre um projeto de moradia financiado por Pablo, que construiu 2.500 casas populares em um lixão para famílias carentes que moravam no lugar em habitações precárias. Virginia resolve seu problema de dinheiro socorrendo-se no mundo do crime e ainda faz relações públicas para o criminoso que tem aspirações no mundo da política. No capítulo em que Virginia descreve as filmagens no lixão, encontrei um relato muito tocante sobre a busca de dignidade no meio da mais absoluta repugnância. Recomendo enfaticamente a leitura. No mesmo capítulo, vemos a força do populismo para fins eleitorais, a figura salvífica do Redentor para essa gente sofrida que só tem fé e esperança. Pablo Escobar foi muito perspicaz em trabalhar sua imagem nas grandes massas de pessoas humildes e esquecidas pela sociedade. Políticos e traficantes fazem o mesmo no Brasil há muitos anos. Terminada a entrevista e as filmagens, Virginia está arrebatada por esse homem que ela enxerga como sensível, bom e generoso. Pablo a cobre de mimos, a surpreende com as coisas que só os milionários audaciosos, criativos e poderosos podem lançar mão. Ele sabe como seduzir e conseguir o que quer, e ela torna-se amante dele. A partir daí, Virginia faz muito mais que ser sua profissional de relações públicas. Ela o ensina como lidar com a imprensa e dela extrair o que deseja para sustentar suas pretensões políticas. Capacita Pablo numa das artes que eu considero indispensáveis para figuras públicas: constranger jornalistas que se atrevem a fazer perguntas capciosas ou mesmo com alta carga moral, que invariavelmente provocam duas reações no entrevistado encurralado: ou raiva ou paralisia. Um sujeito como Pablo Escobar, cheio de esqueletos no armário, era um alvo perfeito para jornalistas perspicazes. Mais à frente, Virginia conhece Gustavo Gaviria Ribeiro, primo e sócio de Pablo, a mente empresarial na gestão desses negócios. É um homem sério, de pés no chão, leitor de personalidades e orientação política conservadora. Está preocupado com a gastança do primo em obras sociais, tanto pelos valores como pela excessiva exposição. Outro tema super interessante e contraditório é a questão dos sequestros promovidos pelas Farc e demais movimentos de guerrilha na Colômbia, que usam o resgate para financiar suas atividades. Os barões do tráfico naquela época e seus associados milionários de outros setores da economia combatiam a guerrilha com uma estrutura paramilitar. Com esse grupo, que tinha uma rede de inteligência, resgatavam sequestrados de seus protegidos e, quando não matavam os envolvidos nos sequestros, os entregavam ao exército. Virginia também conta sobre a campanha do senador Alberto Santofimio, financiada por Pablo, na qual ela trabalhou ativamente. Pensa um pouco, se em 1983 o narcotráfico já financiava campanhas eleitorais, imagine agora.
A campanha de Santofimio tem como um dos pilares defender a não extradição de colombianos, algo que seu desafeto político e destacado opositor, o jovem liberal e cada vez mais forte candidato à presidência, Luiz Carlos Galán, é a favor. Após alguns dias trabalhando na campanha de Santofimio, Virgínia está farta da falsidade do homem, sua falta de caráter e suas insinuações a respeito do relacionamento dela e Escobar. Reclama dele com Pablo, pede um basta para a situação. Pablo explica que não pode, Santofimio é sua conexão com o poder. Acrescenta a uma Virgínia contrafeita que se ela quiser se divertir com outros homens e torrar o dinheiro dele com presentes em Nova York, tudo bem, desde que sempre volte para ele. Nesse ponto, não pude deixar de pensar quanta diferença entre Virgínia e sua ex-sócia na produtora, que quando descobriu quem era Pablo das Casas do Lixão, desfez a sociedade com ela e ainda destruiu as fitas originais do programa. Virgínia está deslumbrada com o luxo proporcionado pelo dinheiro sujo de sangue e nem liga. No meio do livro também há uma revelação bombástica. Virgínia conta que o ex-presidente Álvaro Uribe Vélez, que entre 1980 e 1982 foi diretor da Aeronáutica Civil, órgão que na Colômbia é responsável por, entre outras coisas, fornecer licenças para aeronaves e pistas de pouso, facilitou a concessão de licenças para pistas de pouso e de voo aos aviões de Pablo, fundamentais para a poderosa logística do seu negócio bilionário. Uribe é primo dos irmãos Ochoa, traficantes e sócios de Pablo. Essa é uma ligação bastante difícil de ignorar. Virgínia explica que a tentativa de sequestro do pai e do irmão de Uribe pelas Farc em 1983, que matou o primeiro e deixou o segundo gravemente ferido, mexeu muito com Pablo, que passa a se preocupar com o futuro e a posteridade. Pede a Virgínia que dali para frente comece a escrever sobre ele. Esse episódio também foi determinante para a carreira política de Álvaro Uribe. Depois de tanta mídia e especulações da imprensa, Pablo decide afastar-se das pretensões políticas, mantendo apenas o financiamento do apoio político. A ampla exposição tornou-se uma ameaça real aos negócios. Mas Pablo tomou essa decisão tarde demais. Entra definitivamente na mira do governo quando uma reportagem do jornal El Espectador afirma que no final dos anos 1970, Pablo matou 2 policiais do DAS, o Departamento Administrativo de Segurança, órgão governamental que atuava em contra-inteligência, ativo entre 1960 e 2011. Diante dessa revelação, a Câmara dos Deputados caça sua imunidade parlamentar, deixando-o vulnerável a um pedido de extradição dos Estados Unidos. Em março de 1984, a ofensiva continua e uma operação do governo arrasa vários laboratórios de refino de cocaína, impondo uma perda ao cartel de Medellín de $1 bilhão. Pablo se vinga mandando matar o ministro da Justiça, Rodrigo Lara Bonilla. Antes procura Virgínia, dá-lhe uma arma e a ensina a usar para matar. Ele é enfático em dizer-lhe que dali para frente haveria mudanças. Ela seria perseguida por seus inimigos. Sem entender o real fundamento daquilo, Virgínia passa um mês na Itália trabalhando e quando volta para a Colômbia, entende o que realmente estava acontecendo. Algo começa lentamente a mudar dentro dela sobre Pablo. O governo intensifica a repressão ao tráfico. Forças policiais e o exército partem ao ataque contra qualquer coisa que pareça associada ao narcotráfico. Temendo ser preso, Pablo some e Virgínia vem chorar suas mágoas nos ombros de um ricaço aqui no Brasil. Ela ainda se diz apaixonada por Escobar, mas para mim ela não ama apenas um homem, mas um símbolo. Naquele ano, ela está trabalhando para o Grupo Radial de Televisão, propriedade de Gilberto Rodrigues Orejuela, um dos capos do cartel de Cali, que, exceto pela origem criminosa do dinheiro, é extremo oposto a tudo em Pablo. Fino, elegante, bem relacionado com o establishment e com patrimônio legalizado, percebe o vácuo de poder e sabe que é o seu momento. Também está de olho em um dos troféus, aquele que mais humilha o homem que o perde. Começa a seduzir Virgínia, dando-lhe um choque de realidade. Diz a ela que Pablo voltou há dias para o país e está de farra com vagabundas. Virgínia passa uma noite com Orejuela, mas oficialmente continua com Pablo, com quem seus encontros passam a ser cada vez mais complicados de arranjar e espaçados.
Detalhe fundamental para entender o que se passa daqui para frente. Pablo Escobar e Rodríguez Orejuela são inimigos mortais. Pablo e Virgínia ficam 2 meses sem se ver. Quando Pablo descobre que Virgínia vem saindo com seu inimigo, a estupra e depois tortura para vingar-se dela. A mulher é inteligente, orgulhosa e tem uma fibra tremenda. Ainda consegue humilhá-lo antes de ir embora, dando-lhe uma lição de moral. Pablo fica meses ligando para Virgínia diariamente para convencê-la a vê-lo. Ela finalmente cede em maio de 1985. Numa noite de agosto, enquanto está passando alguns dias com Pablo na fazenda Nápoles, Virgínia é apresentada a Ivan Marino Ospina, líder do M-19, movimento guerrilheiro de origem marxista que realizava sequestros para financiar suas atividades. Ospina agora é aliado de um Pablo que vive na clandestinidade e precisa continuar tocando os negócios e tirando grandes obstáculos da frente, seja ameaça de extradição para os Estados Unidos, grandes apreensões de drogas, destruição de laboratórios ou a vitória de adversários políticos nas eleições do ano seguinte. Essa aproximação com o grupo de Ospina tem por objetivo dar fim em cerca de 6.000 registros de Pablo e seus sócios arquivados no Palácio da Justiça colombiana. A Justiça americana já entrou com pedido de extradição e, para impedi-lo, Pablo tem que apagar seu passado judicial. Vale destacar que em 1985 não existem arquivos informatizados, backups, internet, muito menos serviço de armazenamento na nuvem. Cerca de 10 dias depois, Ospina é morto em Cali durante um combate com o exército. Virgínia acha que o ataque ao Palácio da Justiça não acontecerá por conta disso. 2 meses mais tarde, homens do M-19 invadem o Palácio da Justiça e fazem mais de 300 pessoas reféns. Entre outras coisas, exigem que o presidente do país seja julgado por traição por descumprir acordos de paz com grupos guerrilheiros. Uma loucura que durou mais de 27 horas e terminou com 98 mortos, milhares de arquivos incendiados e o Palácio da Justiça destruído. Depois desse episódio, Virgínia decide deixar Pablo. Meses depois envolve-se com Rafael Vieira Opdenbosch, ecologista e ativista pela preservação da vida marinha, passando quase um ano afastada de Escobar. De 1985 em diante, Virgínia perde empregos, oportunidades de novos trabalhos e todas as portas no jornalismo colombiano se fecham para ela até 1987. Passa esse tempo enfrentando constantes campanhas de difamação. Chegam a dizer que ela tentou se suicidar porque estava com AIDS. Fragilizada pela enxurrada de notícias difamatórias, Virgínia cede às investidas de Pablo e eles passam juntos mais algum tempo. A partir do momento que Pablo é obrigado a viver escondido, sua personalidade vai passando por um processo de transformação, em que se acentuam traços de megalomania, paranoia, sadismo. Passa a fumar maconha e fazer sexo com mulheres cada vez mais jovens, o que Virgínia repudia veementemente. O primo Gustavo diz que ele está muito difícil de suportar e que só recobra um pouco de sensatez quando vê Virgínia. Em 1987 começa a guerra entre os cartéis de Cali e Medellín, que Virgínia tentou convencer Pablo de desistir de travar, alegando que isso o arruinaria. No mesmo ano, Pablo Escobar consegue abrir uma nova rota para entregar cocaína nos Estados Unidos, desta vez por Cuba. Janeiro de 1988. A guerra entre os cartéis tem sua primeira batalha em campo aberto, um atentado ao apartamento onde vive a esposa e os filhos de Pablo. Virgínia está na pior, falida, abandonada, carente, sem perspectiva profissional, tratada como um pária pelos próprios irmãos. Começa a pensar em suicídio ante a probabilidade cada vez maior de tornar-se pobre. Como ela afastou-se de Pablo na fase mais vingativa e psicopata, ele manda roubar o apartamento dela. Levam todo o seu dinheiro, joias, entre outros pertences de valor. Percebendo que não havia meios de subsistir na Colômbia, meses depois Virgínia candidata-se a uma bolsa de estudos oferecida pelo governo da Alemanha para jornalistas que dominem inglês e tenham noções básicas de alemão. Consegue a vaga e vai embora da Colômbia em agosto de 1988. Em Berlim, Virgínia começa a falar com as autoridades alemãs sobre quem é quem no tráfico colombiano, iniciando assim uma cooperação com a Interpol.
A conexão de Cuba com o cartel de Medellín cai em 13 de junho de 1989 e Fidel Castro fuzila o general Arnaldo Ochoa por traição à pátria, colocando sobre os ombros dele toda a responsabilidade pelo envolvimento do seu país com o tráfico. Virginia acredita que Castro não sabia desse negócio sujo, que não o autorizou. No entanto, o ex-segurança de Fidel, Juan Reinaldo Sanches, em seu livro A Vida Secreta de Fidel, as revelações de seu ex-guarda-costas pessoal, afirma que ele tinha conhecimento de tudo isso e viu no envolvimento com o tráfico de drogas uma fonte adicional de dinheiro. Depois desse episódio, a custosa guerra de Escobar contra o governo, o cartel de Cali e a polícia fica cada vez mais cara de financiar. No ano seguinte, mais uma desilusão amorosa faz Virginia voltar a uma Colômbia em estado de guerra, com o terror de Pablo e a repressão do governo espalhando cadáveres por toda parte. Após o rompimento e não satisfeita em tirar de Virginia seus últimos recursos, Pablo a sabota em todas as áreas e de todas as formas. Arruinada e cansada de tudo, continua a colaborar com a Interpol e é dela uma das informações às autoridades alemãs que desespera Pablo a tal ponto que poucos dias depois a polícia consegue matá-lo. Alerta que a esposa e os filhos certamente irão fugir para a Alemanha e que, se conseguissem, seus inimigos iriam atrás, transferindo parte do terror da Colômbia para lá. Enfatiza que seu ponto frágil é a família. De fato, Virginia acerta. Em 28 de novembro de 1993, Vitória e Henao, com os filhos Juan Pablo e Manuela, são deportados da Alemanha e Pablo é morto em 2 de dezembro do mesmo ano. Para mim, Virginia tornou-se uma espécie de consultora do crime organizado, com semelhanças aos consiglieri da máfia italiana. Sua vivência entre aristocratas, oligarcas, empresários e o jet-set internacional, somada aos anos do exercício da profissão de jornalista, o acesso fácil aos bastidores do poder e sua memória prodigiosa, permitiram que ela desse uma visão objetiva do mundo que faltava a Pablo e seus sócios. Em momento algum do livro, ela confronta a si mesma sobre esse papel e suas consequências para o Colômbia. Ela faz muitas comparações e aproximações entre os crimes da elite e dos narcos, o que para mim é uma forma de racionalizar a própria culpa de seu envolvimento nessa história toda. Olhando de fora, é uma óbvia nivelação por baixo. Não me lembro de ter visto essa elite colombiana que ela tanto criticou e da qual fez parte, derrubando aviões, explodindo bombas no meio de civis, matando pessoas com motosserra. As coisas do mundo têm gradação e limites, inclusive a maldade. Acho até que suas colaborações com a justiça americana anos depois foram em parte meios de espiar esse peso que com certeza ela tem sobre sua consciência. Mas afinal, entendi por que uma mulher da nata colombiana se envolveu com um homem daquele? Eu acho que sim. Acostumada à elite ao poder do dinheiro e da influência, viu no poder do crime um novo mundo para ela tão inquietante e sedutor quanto desconhecido. Envolvida por essa atmosfera arrebatadora de sentir-se a última mulher do mundo, fascinada pela fortuna de bilhões acumulada em tão pouco tempo por seu amante desprovido de educação, a inteligência ímpar para os negócios entre muitas aspas, a capacidade de mover peças a seu favor num complexo tabuleiro, fizeram de Virginia uma mulher cega e apaixonada, que ignorou incontáveis sinais para afastar-se daquele submundo antes que fosse tarde demais. Bem, encerro aqui o meu comentário para o livro de Virginia Vallejo, Amando Pablo, Odiando Escobar. Antes de me despedir, peço a você que curta e compartilhe esse vídeo. Caso ainda não seja inscrito no canal, inscreva-se e ajude a levar esse conteúdo gratuito a mais e mais pessoas. Até breve.